Você quer aprender essa linda toalhinha de lavabo junto comigo? Olá, eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniate, e como eu disse, nós vamos pintar no vídeo de hoje essa linda toalhinha de lavabo com esses passarinhos. Mas antes, preciso te dizer que os arquivos complementares desta aula aqui, risco, guia de cores, foto colorida, você encontra lá no nosso canal do Telegram. Lá você recebe em primeira mão os links das aulas. É lá que você vai pegar todos os arquivos, não só dessa aula, mas também de todas as outras aulas que eu disponibilizo aqui para você gratuitamente. Então, na descrição do vídeo, eu deixei o link para você entrar para o nosso canal do Telegram e aproveitar todas as aulas gratuitas que já estão disponíveis para você lá. Se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder, né? Nenhum dos nossos vídeos aqui do canal. Toda semana tem vídeo novo, nossas lives que acontecem toda sexta-feira. Então, não fique de fora. Se inscreva no canal e ative as notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo que eu trago com muito amor e muito carinho para você aqui. Por falar nisso, já coloca aqui nos comentários para mim o que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal. Conta aqui para mim se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de algo para pintar, uma flor, uma paisagem. Conta aqui para mim que eu vou ter o maior carinho em trazer para você. Combinado? Agora, vamos parar de papo e vamos lá pintar essa lindeza junto comigo? Vamos iniciar então a nossa aula com os nossos lindos passarinhos, iniciando pelo nosso fundo, tá? Para esse fundo, vou estar utilizando aqui o pincel Pituá e também o pincel de cerda lixada. Aqui na minha bandejinha eu tenho clareador incolor e diluente em partes iguais, o azul inverno, o nosso verde bebê e também salmão bebê. Então, observe que nós temos aqui tons neutros, tá? A gente vai trabalhar o fundo bem colorido, mas utilizando tons suaves, né? Tons neutros, tá? Vou iniciar aqui hidratando as cerdas do pincel na água e vou trabalhar inicialmente com o salmão bebê. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho da minha misturinha e tinta, vou trabalhar aqui na bandejinha para misturar e ter em partes iguais, dou uma giradinha, tiro o excesso e vou começar aqui para o fundo, brincando um pouquinho. Então, essa etapa aqui, vou fazer todo este lado, depois a gente vai para o nosso outro lado, tá? Então, eu vou trabalhar com movimentos circulares, sempre inicio uma etapa e com movimentos circulares a gente vai afastando. Então, eu tenho toda a base da pintura da minha toalhinha aqui bem cobertinha e também já esgotei a tinta que estava aqui. Agora, eu vou entrar com verde bebê, misturinha e tinta em partes iguais e vou iniciar aqui. Chegou aqui, nós vamos fazer a transição. Volto aqui mais um pouquinho. E vou fazer a transição, tá? Essa transição, como ela é feita? A gente vai trabalhar aqui no meio, ó, sem levar o pincel lá no verde, sem levar o pincel lá no salmão. Então, eu fico aqui no meio e faço a transição. Novamente, vou tirar o excesso e agora eu vou entrar com o meu azul inverno. O azul inverno a gente vai usar bem pouquinho, tá? Ele vai me ajudar nessas áreas mais profundas aqui, que eu quero um tom um pouco mais escuro. Então, observe que eu usei lá, né? Tirei todo o excesso aqui, ó. Tirar o excesso novamente, misturinha, vou vir aqui na lateral e vou fazer a transição.
Então, sim, é um fundo bem mesclado. A gente vai alternar todas essas cores, tá? Sem muita razão, só quis trabalhar esse tom um pouco mais claro aqui. Pronto. Ó, eu vou deixar essa etapa aqui para daqui a pouquinho. Vou alternar o meu pincel, porque a gente tem intervalos aqui, né? Mas antes, vou retomar aqui um pouquinho com esse salmão bebê, para deixar um pouco mais intenso. Na hora de fazer a transição, acabei interferindo, né? Ó. Então, observe que a gente tem um fundo bem colorido. Vou trocar o meu pincel agora para o nosso pincel lixado. E vou vir aqui, ó, pegando a tinta como se eu estivesse varrendo. Vou chegar aqui bem pertinho do meu passarinho. Também entre, né, as minhas folhagens aqui. Aqui eu já tenho azul, né, o azul inverno, então volto. Trabalho com a tinta próxima ao risco e vou afastando com movimentos circulares, ó. Pra deixar tudo muito bem cobertinho. Vai lá no cantinho e preenche, tá vendo? Observe que a gente tem um fundo colorido e bem mescladinho. A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, tá? Mas antes, vou alternar aqui para essa etapa. Que é uma área muito pequena, né? Então, a gente já utiliza o pincel lixado aqui, ó. Sempre trabalhando próximo ao risco, né? E movimento circular para ir mesclando realmente todas essas cores, tá? Vamos lá, vou fazer a mesma coisa agora do outro lado. Então, salmão bebê, misturinha. Movimentos circulares. Vou alternar agora para o verde. E agora, o azul. O que eu faço, né? Eu deposito a tinta e deixo ele manchadinho. Como o pincel tá cheio com a carga cheia, né? Então, eu já vou em outra área que eu quero um tom um pouco mais azuladinho. E quando essa carga de tinta soltar, né? Acabar, aí eu volto fazendo a transição, tá? Isso é uma dica bem legal. Que a carga do pincel tá cheinha, né? Então, ó. Pra não ter que ficar limpando no paninho, né? Tirando aí todo o excesso da tinta e tudo mais, tá? Então, a gente vai aproveitando toda a carga da tinta que está no pincel. E se você observar, eu estou voltando aqui do outro lado para retocar também um pouquinho mais do meu azul, por que não?
já para deixar esse fundo bem preenchidinho. Ó, vou deixar de ladinho agora e vamos lá para o pincel lixado para chegar aqui pertinho. Sempre utilizando, né, a cor que está mais próxima aqui, ó. Entrei com o verdinho e vou fazer a transição aqui no meu salmão. Bom, olha lá, todo o fundo da nossa pintura já está preenchida com cores bem coloridinho. Esse fundo você pode estar mesclando com outras cores também, tá? De repente, amarelinho com azul hortênsia, um próprio amarelo pele ou areia, tá? Um rosa bebê também fica muito bonito, vai depender das cores que você vai utilizar aí para os outros elementos. Bom, agora que o fundo já está prontinho, eu vou trabalhar no galho e nessas florzinhas aqui. Esse galho, eu vou preenchê-lo com sépia, porque eu também quero toda essa pinturinha com um tom assim mais apagadinho. A única... o que vai ficar com cor mais colorida, assim, intenso, são os passarinhos, tá? Então, ele vai criar aqui um contraste, né? E esse é o intuito desse projeto, tá bom? Então, eu vou entrar aqui com sépia, ó, e vou preencher toda a base do galinho. Não vou me preocupar aqui com os pezinhos aqui, né, do passarinho, que eu vou fazer depois. Ó, vou fazer todo o preenchimento com sépia. Os galinhos, pego sépia e venho preenchendo. Movimento de vai e vem. Para fazer a cobertura aqui. E aqui, nós também temos um pedacinho de fundo, tá? Vou deixar para fazer depois. Aqui no cantinho. Pronto, essa aqui é a base do nosso galinho. Fazer uma voltinha aqui, porque ele não precisa ficar tão certinho. Ó, agora, nós vamos começar a trabalhar a base, então, das nossas folhas, tá? Eu vou utilizar aqui um verde seco. Também é um tom um pouco mais neutro, né? Então, vou fazer toda a base de preenchimento aqui dessas folhinhas. Com verde seco.
pegar um pincelzinho um pouquinho menor. Ó, eu falo sempre, né? A numeração do pincel é sempre aquela de acordo com o tamanho da pintura que você está fazendo, né? Então, se você tá pintando numa toalhinha, o risco ali é menor. Mas, de repente, você quer fazer essa mesma pintura num pano de copa, por exemplo. Por que não? Né? Então, faria um pouquinho maior. E aí, um pouquinho não, bastante, né? Dá pra fazer bem grande, assim, no paninho de copa, fica lindo. Então, o pincel que você vai utilizar é uma numeração maior. Sempre pense nisso, tá? Ó, então, com o verde seco. Pincel lixado, porque é a base de preenchimento. Essa folhinha a gente vai trabalhar de uma forma diferente, né? Não é... Ó, então, por isso eu estou preenchendo todas elas, tá? Ó. Normalmente, a gente já faria, né? E já viria fazendo a parte escura com a parte clara. Nesse caso, a gente tá trabalhando todas elas já com uma tonalidade mais apagadinha. Ó, preencho. Ok. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou adicionar esse mesmo tom que eu usei aqui, que é um tom mais apagadinho, né? Que é o verde seco, mas eu vou adicionar aqui também o azul inverno. Isso mesmo. Então, eu vou usar aqui, ó, o verde seco com um pouquinho do azul inverno. E com essa tonalidade aqui mais azulada, eu vou trabalhar algumas folhinhas, ó, soltas. Pegar bastante misturinha, porque eu quero ela realmente mais apagadinha. Misturinha. Lembra que a misturinha, né, o clareador é a tinta sem pigmento. Então, quando eu coloco um pouquinho mais de misturinha e um pouquinho menos de tinta, a gente vai ter essa tonalidade um pouco mais translúcida, que é o que eu desejo para essa etapa. Ó, vou colocar aqui algumas folhinhas aleatórias. Sempre respeitando, né, o mesmo tamanho, mas observe como elas ficaram mais apagadinhas, tá? A ideia é justamente essa, deixá-las mais apagadinhas, em relação às outras que já estão ali em primeiro plano, né? Elas estão mais distante um pouquinho, para dar esse efeito. Ó, pronto. E elas vão secar aí um pouquinho, tá? Enquanto elas vão secando, nós vamos começar a trabalhar nas florzinhas. Para as nossas florzinhas, eu vou entrar aqui também com uma tonalidade bem suave, que é o rosé. Também cores mais apagadinhas, tá vendo? Então, eu vou fazer todo o preenchimento aqui das minhas florzinhas. Todas com rosé, ó. Vai ver que é uma pintura muito gostosinha de fazer, fica linda. Preenche direitinho, né? Toda a traminha do tecido. Mais outra pra cá. Pronto. E vou fazer a mesma coisa aqui. Bom, se você tiver receio, né, de perder o risco da florzinha, não tem problema, porque aqui ela só tem 4 pétalas, ó.
tá? E aqui é porque emendou uma em cima da outra, mas ela só tem 4 pétalas. Com essa base ainda úmida, nós vamos entrar agora, eu vou usar um pouquinho do meu vermelho profundo. Pode alterar essas cores também para uma tonalidade um pouquinho mais diferente, tá? Um púrpura também fica legal. Mas eu tô usando vermelho profundo porque ele tem uma tonalidade aí um pouquinho mais fechada. Então, eu vou pegar uma sujeirinha, tá? Vou vir aqui nesse miolinho, ó, e vou puxar com o movimento de vai e vem, de dentro, né? Sempre puxando pra fora, aqui, ó, do miolinho pra fora. Porque eu quero esse miolinho mais escuro. O púrpura vai deixar ele aí um pouquinho mais intenso, né? Mas vai ficar bonito também. Ó. Agora, essa daqui, ó. Venho puxando do miolinho para fora. Vamos lá na outra agora. Ó, põe no miolinho e vou dando pinceladinhas, tá? Eu tô usando o pincel de cerda macia. Olha lá. Pronto. Agora, com o salmão bebê, que foi a cor que nós usamos ali na base, eu vou marcar um pouquinho as pontas. Pegar um pincelzinho um pouquinho maior. Ó, salmão bebê, peguei aqui uma numeração um pouquinho maior, porque ela vai pegar bem na bordinha. Pra eu marcar um pouquinho a parte superior, ó. Eu pego a tinta bem na pontinha, posiciono para a parte superior e faço o movimento de voltinha mesmo da pétala, ó. Dei a carga de tinta, posiciono para cima, para fazer a voltinha. Olha lá, tá? Vou limpar o pincel e agora eu vou entrar com o verde pinheiro e vou reforçar aqui as minhas áreas de sombra das minhas folhas, tá? Então, ó, vou puxar aqui do galinho e vou marcar aqui a área de sombra deste lado, né? Ó, linha central, puxo um pouquinho. E aqui pro outro lado, ó. Tá vendo que não são folhas marcadinhas, tá? Folhinhas mais suaves, ó. Esse tom de sombra, ele vem apenas para dar essa tonalidade um pouquinho mais escura que a gente precisa aqui. Ó, que nem aqui, né? Eu acabei entrando um pouquinho mais, vou voltar com o verde seco para fazer essa transição. Ó, mais uma vez, venho, puxo aqui mais ao centro e o processo inverso, ó.
Puxo a linha central, escureço um pouquinho essa base. E aqui, ó, de fora para dentro. Agora, deste outro lado, ó. Observem como ela fica um pouco mais escura, tá? Essa é a ideia. A gente tá acentuando um pouquinho mais as nossas áreas de sombra aqui. Ó, só acentuei um pouquinho. Mesmo as apagadinhas, ó, só dei um retoquezinho, tá? Pronto, tá aí a base das nossas folhas também prontinhas. Nós vamos agora pintar o passarinho, depois a gente volta a trabalhar em toda essa etapa. Então, eu vou começar aqui com o marfim e o pincelzinho de cerda lixada, tá? Vamos começar fazendo aqui toda essa parte do rostinho. Então, essa partezinha aqui, ó, inferior, nós vamos trabalhá-la toda preenchidinha aqui com o marfim, tá? Em seguida, eu vou entrar aqui com um pouquinho do nosso amarelo ouro. Ó, vou pegar só a pontinha do meu pincel, tá? E essa base aqui, ó, do cantinho, eu vou escurecer um pouquinho. Essa parte superior, tá? Ó, pronto. Agora, nós vamos preencher a parte superior. Então, eu vou começar aqui em cima, justamente com o processo inverso, tá? Começar a parte superior com o amarelo e vem esfumando aqui pra baixo, ó. Por quê? Porque aqui vai entrar o vermelho. Então, a gente vai ter esse tom um pouquinho mais amarelado. Ó, vou usar aqui o vermelho tomate. Ó, vou pegar só um pouquinho, vou preservar aí a área do olhinho e toda essa parte aqui, ó, tá vendo? Ela vai vermelhinha. E aí, com movimentos, ó, eu vou levando um pouquinho desse vermelho, fazendo o mesmo, como se fossem algumas peninhas mesmo, né? Tá? Já deixando essa base, ó. Bem devagarinho, tá? Bem pouquinho, ó. Então, ela fica com a cabecinha mais... a parte superior, né? Mais amareladinha, ó. Limpei o pincel, vou até trocar o pincel, porque a gente já tem a base. Vou voltar aqui com o meu amarelo. E venho fazendo a transição. Uma sujeirinha do vermelho. Olha, observe como a gente já vai dando esse formato, né? Fazer só o contorninho. Pronto, eu tenho essa base com um tom um pouco mais vermelhinho. E a parte superior mais amareladinha. Vou limpar o pincel. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Ó, agora a gente vai pintar
essa partezinha do peito dele aqui, tá? Então, vou limpar o pincel. Assim como nós fizemos aqui, eu vou começar com o marfim, vou preencher mais ao centro, tá? Bem ao centro, ó. Com o amarelinho, venho aqui na pontinha e vou, ó, só a tinta só na pontinha e vou trabalhando toda essa parte da pontinha. Com o movimento de vai e vem, né? Essa partezinha aqui, ó, também vou escurecer um pouquinho mais. Então, eu coloquei o amarelo aqui, porque ele vai servir de base pro siena natural que nós vamos usar agora, tá? Então, ó, o amarelo, limpei o pincel. Como eu já tenho uma boa base aqui, também vou trocar o pincel e usar o pincel de cerda macia, ó. Vou pegar aqui, ó, a sujeirinha, posicionar aqui para a parte superior, ó. E vou bem aqui no cantinho, porque a gente tá trabalhando um pouquinho mais essa questão da sombra, né? A cabecinha tá por cima, ó. Então, vai projetando aqui embaixo essa etapa de sombra, ó. Marcar aqui um pouquinho esse contorno. Sempre puxando as pinceladinhas assim com um pincelzinho bem pezinho, porque aí a gente já vai deixando a marca da pincelada que vai nos auxiliar como se já fossem penas, tá? Mas bem sutil, ó, com a mãozinha bem levinha, tá? Agora, nós vamos fazer essa etapa aqui, que é a asinha, tá? E aqui a parte inferior a gente vai trabalhar com outra tonalidade. Então, eu vou começar com essa etapa aqui, que eu vou entrar com vinho. E em seguida, nós vamos trabalhar com o púrpura. Então, vou começar aqui, ó, a asinha tá por baixo da cabecinha. Vou começando aqui toda essa parte, ó, com o vinho e vou trazendo essas pinceladas para baixo, ó. Pegar uma sujeirinha, já posso até colocar aqui. E agora, com o vermelho vivo, eu vou fazer o processo inverso. Vermelho tomate, tá? Falei vivo, mas não, ó. E aqui no meio, a gente faz a transição. Volta um pouquinho com o vinho. Olha lá. E temos toda essa parte superior. Aqui embaixo, tá? A parte do rabinho aqui, né? A parte de baixo. Se você quiser trabalhar também vermelhinho, também pode. Mas eu vou usar aqui uma outra cor para nosso passarinho ficar bem colorido. Qual seria essa cor? Eu vou entrar com azul cobalto para trabalhar aqui um tom de sombra. Deixa eu remover essas tintas daqui para não ficar em cima. E vou utilizar o azul hortênsia. Vou começar trabalhando a parte mais clara, como a gente fez aqui, né, no marfim, tá? Vou começar usando o azul hortênsia aqui. E depois, com a pontinha, ó, e o azul cobalto, eu vou marcando com movimentos de vai e vem a nossa área de sombra e, ao mesmo tempo, fazendo aqui a nossa transição. Posiciono, ó,
Bem um pouquinho. Mais a parte direita aqui. E agora eu vou fazendo a minha transição aqui, ó. Bem suave, ó. Aqui embaixo, né, também, ó. Vou colocar aqui pra cá, tá? Por baixo, trazer toda essa parte mais escurinha. E a pontinha, a gente já vai trazendo o tom mais claro, ó. Vou limpar aqui o pincel, ó, e aqui ficou uma etapa de fundo, né? Assim como aqui, né? Como eu avisei lá atrás. Então, vou pegar aqui um pouquinho do salmão, apenas para complementar essa etapa e essa aqui. Não tem problema pegar um pouquinho do azul. Já se mistura, né? Agora o vermelho não. Limpo o pincel, pronto. Vou deixar o olhinho para daqui a pouquinho, né? Assim como o bico e as patinhas aqui que a gente não acabou não fazendo. E vou vir e fazer o mesmo processo lá no outro passarinho, tá? Da mesma forma. Eu vou começar aqui na parte inferior com o marfim. Venho com o amarelo ouro. Passo essa base, limpo o pincel. Agora, com o amarelo ouro, nessa etapa aqui. Tiro o excesso. Venho com o vermelho tomate. Ou o vermelho vivo, né? O escarlate também. Vou trabalhar aqui na base desse bico. Ó, sempre puxando, né? No movimento aqui da cabecinha, tá? Esse aqui eu vou fazer essa partezinha aqui, mais avermelhadinha, também fica bonito. Peito amarelo, né? E lembrando, né, é só uma base, a gente ainda vai trabalhar nesses passarinhos, tá? Pronto. Vamos trabalhar essa etapa aqui, vou clarear bem essa base, então, com azul hortênsia. Depois, eu venho com o azul cobalto. Faço um movimento aqui de vai e vem. Sempre com o pincelzinho bem pezinho, ó. Venho aqui pro lado e venho. Trabalhando. Pontinha do pincel aqui, vou trazer mais escuro, mas a pontinha já clareando. A mesma coisa aqui, ó. Fico com claro na parte escura, né? Vou trocar o pincel, voltar a trabalhar com o pincelzinho de cerda macia.
apenas para acentuar aqui um pouquinho, ó, as nossas áreas de sombra. E assim, né, o passarinho aqui você pode trocar. Não quero o tom de verde, pode vir usar o verdinho. Também quer trabalhar com outras cores, também pode. E aqui como se fosse a partezinha também, né, do rabinho dele aqui. Mas está para trás, então só vai aparecer um pedacinho. Olha lá. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou trabalhar com um pincelzinho de cerda macia, um pincelzinho pequeno, um pincelzinho velhinho, aquele que porque ele já tá com a pontinha bem baixinha, né? Então, fica gostoso para trabalhar áreas pequenas, tá? Você vai usar aquele que você tem aí. Eu vou utilizar aqui o preto. Uma sujeirinha, né, do preto para fazer essa base desse olhinho aqui. De um lado e do outro aqui também. O bico, a gente vai trazer o amarelinho. Tanto de um lado quanto do outro. E vou usar o vermelhinho para trabalhar aqui a divisão e a parte inferior. Vou vir com um pouquinho desse vermelho também aqui embaixo, ó. Sempre trabalhando movimentos, ó, trazendo as pinceladas mais retinhas, porque elas já vão entrar com o aspecto da pena, né, do nosso passarinho, tá? Bom, e agora? Agora, eu gosto sempre de enfatizar, né? É legal você deixar essa pintura secar e depois retornar com essa base seca para que você possa retocar todas essas áreas de sombra, tá? Vamos lá, eu vou entrar com elas diretamente. Vou começar aqui trabalhando, ó, com uma sujeirinha do branco, o nosso preto aqui, né? Tá úmido ainda. Então, acaba ficando um pouco mais acinzentado, ó. Só uma sujeirinha e faço a mescla. Depois, eu venho com o branco puro. Agora, eu vou entrar, então, com o vermelho. Vou entrar aqui com um pouquinho do vinho, só a pontinha. E assim, eu vou trabalhar com um pincel de cerda macia. Caso você queira trabalhar com um pincel filete, tá? Tá tudo bem. Eu prefiro trabalhar com um pincel de cerda macia porque eu quero linhas um pouquinho mais grossinhas. E, ao mesmo tempo, trazer alguns movimentos de penas aqui, ó. Tá vendo, ó? Só puxando, ó, bem devagarinho. Se o pincelzinho tá bem pezinho, a gente consegue
trazer, né? Ó. Sempre puxando esses risquinhos, ó, no formato da pena. Fiz aqui com o vermelho, né? No caso, com o vinho, ó. Vou limpar o pincel agora. Já aqui nessa etapa, eu vou puxar alguns, ó, com o vermelho. Movimento da nossa pena. E aqui embaixo com o próprio azul cobalto, ó. Não há necessidade de entrar com azul mais escuro, a não ser que você queira. Ó, sempre trazendo o movimento das nossas penas. São leves risquinhos, né? Aqui embaixo. Aqui eu vou escurecer um pouquinho, então, peguei um pouquinho do preto, ó, apenas para misturar com esse azul que eu tenho aqui. Para dar essa sombra. Aqui, ó. Só a sujeirinha, né? Ó. Já é o suficiente, tá? Limpei o pincel e agora vou entrar aqui, ó, em cima do marfim. Nós vamos entrar com o branco. Pincelzinho limpo. Vou trazer aqui o meu branquinho, ó. Limpar novamente o pincel, que tá mais azuladinho. Já aproveitei, iluminei também o bico. Só o risquinho. Aqui em cima, ó, sempre no movimento das penas, tá? O movimento do pincel aqui, ele é importante, ó. Ah, o pincel é muito grandão, posso pegar um filete? Pode pegar um filete. Ó, mas eu prefiro, a gente vem puxando, né? Essas linhas, ó, bem suaves, elas não ficam tão grossas. Olha lá, que gracinha, né? Nossos passarinhos já estão ficando aí quase que finalizados, ó. Com uma sujeirinha do branco também. E aqui, vou aproveitar, então, que eu tô trabalhando com branco. E vou só iluminar um pouquinho essas dobras da parte superior dessas florzinhas. E sim, né, você tá perguntando, ah, elas estão apagadinhas? Estão, porque eu quero elas assim, né? Eu quero chamar a atenção dos passarinhos. Todo o restante são complementos. Ó, só a pontinha do pincel e ilumina a pontinha, ó, da florzinha.
Sujeirinha. Ah, quero iluminar um pouquinho as folhas, só a sujeirinha, ó. Ó, tá vendo que aqui eu coloquei muito. O que que eu vou fazer? Vou pegar um pincel limpo e seco e vou dar aquela desfocadinha. E já aproveito essa sujeirinha também para dar uma leve iluminadinha nessas outras folhas aqui. Tá vendo que elas não são definidas, né? É só uma sujeirinha. Olha lá. Uma sujeirinha do branco aqui no fundo, a área que eu quero um pouco mais iluminada, ó. Deposita a tinta e vem espalhando, tá? Bom, e agora para finalizar, eu vou entrar aqui com o meu vinho e vou colocar aqui, ó, vários pontinhos. Mas ficou faltando, né, a parte dos pezinhos dela aqui, né, dos passarinhos. Então, vou entrar agora com o siena natural, ó, e vou colocar aqui. Alguns pontinhos do branco, ó, só para trazer aquela partezinha da luz, né? A luz também que eu esqueci aqui do bico. E também nos galinhos, ó. Olha lá. Pronto, como ficou linda a nossa toalhinha. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Não deixe de clicar na descrição do vídeo, participar do nosso canal do Telegram, conhecer os nossos cursos e deixar o seu comentário aqui embaixo, porque ele é muito importante para mim, porque eu faço as aulas para você. Então, comente aqui embaixo o que você achou dessa aula, o que você gostaria de ver aqui no canal, que eu vou trazer com muito carinho. Combinado? Ó, um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.